Tá gravando. Tá em tela cheia para vocês? Tá sim. Então tá. Gente, vamos começar esse treinamento que a professora Laura solicitou para os alunos de graduação em Engenharia Química. Então, esse treinamento é como se fosse um mini curso sobre recursos de pesquisa, né? Mais focado para a área de exatas e tecnologia, mais para graduação, né? E ele é oferecido pelos bibliotecários do departamento de referência, que é o departamento de atendimento aqui no piso 1 da entrada da biblioteca comunitária, né? Tem o balcão de empréstimo, a gente fica numa sala aqui ao lado, tá? Que é o setor de atendimento ao público. Bom, toda vez que o aluno vai fazer um trabalho acadêmico, um TCC, um artigo, né, uma dissertação, uma tese, ele tem que começar o levantamento bibliográfico, né, que é a revisão de literatura sobre aquele tema que ele vai pesquisar, né? E então, o que pesquisar, onde pesquisar, como pesquisar, todas são dúvidas que chegam aqui na biblioteca para os bibliotecários, né? Então, quando você vai fazer um trabalho acadêmico, é muito importante o critério de novidade, né? Para você não reinventar a roda e não ficar publicando coisas repetitivas, né? Você trazer algo de novo para a evolução da ciência. Algumas recomendações que a gente faz, que são os chamados critérios de confiabilidade da informação científica, tá? Não só da científica, mas mais ainda para a científica, né? Antes de você começar a pesquisar essas fontes de informação. Você tem que ter bom senso no uso dos sites, tá? Sempre verificar a procedência desses sites, né? Quem que está produzindo esses conteúdos, tem que ter bom senso, tomar cuidado com as fake news nos últimos tempos, consultar os sites de verificação da veracidade, né? Prestar atenção na atualidade das informações, sempre checar a autoria, né, a responsabilidade intelectual daquele conteúdo, daquele texto, daquela publicação. Quem são esses autores? Qual que é o currículo Lattes deles, se for brasileiro ou se for estrangeiro? Qual que é o ORCID deles, que é como se fosse um currículo Lattes internacional, né? Qual a vinculação institucional desses pesquisadores, desses cientistas? Eles têm parcerias com instituições governamentais, renomadas, associações científicas e agências financiadoras, como CNPq, FAPESP, né? Todo o conteúdo científico, principalmente dos periódicos científicos das revistas, eles passam pelo critério do peer review, que é o conteúdo revisado por pares, tá? Que são membros da área que compõem o corpo editorial que vão avaliar se o seu artigo é aprovado ou não, se ele entra ou não para ser publicado naquele periódico, tá? E o fator de impacto, na verdade, os índices bibliométricos, né? Que são outros critérios também, que a gente fala muito disso na pós, né? E também lá no programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade, lá no CTS, a gente discute muitos aspectos sociais da ciência, inclusive os índices bibliométricos, né? Que vocês ouvem falar muito do FI, que é o fator de impacto da Web of Science, que é internacional, né? E nacionalmente o Qualis da CAPES, que inclusive está passando por uma revisão, algumas mudanças aí, que é uma forma de avaliar as nossas revistas científicas brasileiras, nacionais, e isso pontua para os programas de pós também, tá? Deixa eu voltar. Bom, aí de novo, né? Onde buscar essas informações? Aqui localmente na UFSCar, vou colocar tudo isso. Nós temos para começar as fontes de informação do nosso acervo físico, aquilo que é material, que é impresso, que é o acervo da biblioteca comunitária, vocês vindo aqui presencialmente, né, aqui no Campo São Carlos, enfim, todos os campos. E a gente tem o catálogo online, que é o Pérgamo, que vocês consultam nos terminais de empréstimo aqui dentro dos computadores, ou então da casa de vocês, de qualquer lugar do mundo, pela internet, dá para saber o que a gente tem aqui no acervo. Tá tudo descrito lá, catalogado lá para vocês verem, tá?
E a gente tem outros serviços de apoio para ajudar a suprir a demanda desses materiais que a gente não tem, tá? Um é o EEB, que é o empréstimo entre bibliotecas, para emprestar livros que a gente não tenha de outras bibliotecas que a gente tem convênio, e o Comute, que é o programa de computação bibliográfica lá do IBICT, que é para a gente conseguir cópias de partes de documentos, tá? Depois eu vou estar falando de cada um desses, eu vou falar agora só por alto, depois eu falo de cada um. A gente tem também, né, o acervo digital, virtual, online. A gente tem a biblioteca virtual da Pearson, que é uma base de dados de e-books, de livros didáticos, técnicos, né? Temos e-books assinados pela UFSCar, e-books que estão dentro do portal de periódicos da CAPES, lá nas bases de dados, junto com as revistas, né, com os periódicos científicos. A gente tem o nosso RI, que é o nosso repositório institucional, que é a nossa base de dados local da UFSCar, da nossa produção intelectual, né, dos nossos alunos de pós-graduação, dos docentes, que estão lá as teses, as dissertações, artigos, né, e dos pesquisadores. E a gente tem também uma base de dados para consultar as normas originais da BNT, que é uma base de dados assinada pela UFSCar, que está integrada no catálogo Pérgamo. Vocês precisam entrar com a senha para ver as normas. Mas isso daí da BNT já é um outro treinamento que a gente tem só sobre essa parte das normas técnicas, da normalização. Tá? Então, eu não vou entrar muito nisso hoje. Bom, todos esses conteúdos digitais, online, virtuais, e-books, tal, a gente tem um guia, tá, em PDF, de como acessar isso, tudo isso que a UFSCar oferece para vocês, um guia que foi elaborado por esse grupo Capacite, lá do CIB, que é o Sistema de Bibliotecas, tá? Aqui no site da biblioteca, de cada campus, né, de cada campi, aqui o nosso da UFSCar, vocês vão ter aqui um espelho de todos os produtos e serviços de informação que a biblioteca, que os bibliotecários oferecem aqui. Até parte cultural, de evento, de espaços, enfim, de e-books, de base de dados, de serviço de ficha catalográfico, de repositório institucional, vai estar tudo aqui, né? E no corpo ali as últimas notícias que a gente divulga também nas redes sociais, né? Então vocês podem estar consultando aqui. Aqui é a tela do nosso catálogo online, onde vocês vêm aqui nos terminais e consultam o que a gente tem, quando vocês já estão ali no terminal com o catálogo aberto, né? A gente faz parte da rede Pérgamo, que começou lá no Paraná, que é o nosso software, né, do catálogo online. E aí vocês pesquisam aqui o que a gente tem, principalmente da parte física impressa, tá? Online tem algumas coisas, como, por exemplo, as normas da BNT, os PDFs das normas originais, porque integrou a base da BNT aqui. Está até escrito ali, ó, TARST, GEDWeb, normas da BNT e tal. É uma das coleções online que está integrada, mas não está tudo integrado, não. O que é físico, o que é online, tá? Você tem que pesquisar em locais diferentes. A gente tem o site do CIB, que é o Sistema de Biblioteca, Integrado de Bibliotecas da UFSCar, que é a parte de coordenação de todos os campos, né, da UFSCar nas outras cidades. Então, tem um site, tá? Bom, aí voltando lá, aquele serviço que eu comentei com vocês do EEB, do empréstimo entre bibliotecas, que eu falei que a gente pode emprestar livros que vocês queiram, que a gente não tenha e outra biblioteca tem. E a gente também empresta, tá? Pode ser bibliotecas de outros estados, né? Desde que a gente tenha convênio, e até da cidade aqui, de alguma USP aqui de São Carlos, ou de uma cidade próxima. Tendo convênio, a gente consegue emprestar, vem por malote, por correio, vocês ficam 10 dias úteis, pega o livro e depois devolve aqui, tá? Então, é uma alternativa para complementar o acervo, tá? Aí aqui acho interessante colocar, principalmente para graduação, que utiliza mais livros, principalmente dependendo da área, né?
A gente tem também o catálogo online da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é a Biblioteca Nacional Depositária, onde, teoricamente, todo mundo que publica um livro teria que depositar um exemplar lá, tá? Então, ele espelha bem a produção de livros do Brasil, assim, né? Então, é interessante consultar, principalmente dependendo da sua área de pesquisa e o pessoal da graduação que usa mais livros, né? Então, tem o catálogo online, esse daqui é o do acervo físico, os livros físicos impressos. Esse é o digital, tá? Que aí já tem outros tipos de materiais, artigos, a hemeroteca, que são os jornais, né? Então, aqui já são mais materiais digitalizados, tá? Bom, o Comute, que é conhecido por essa sigla, que é o Serviço de Comutação Bibliográfica, o contato é aquele e-mail, que é um e-mail que é comigo também, esse serviço. Ele é lá do IBICT, né, em Brasília, e ele é um serviço para trocas de partes de documentos. Então, assim, não dá para copiar o livro inteiro por causa da lei de direitos autorais, dá para copiar capítulos, né? E a gente troca, é o único serviço pago da biblioteca, tá? É esse daqui. E geralmente o que é mais pedido aqui são cópias de artigos científicos. Ou então capítulos de livros, não o livro inteiro, tá? Então, toda vez que vocês precisam de um artigo científico para o trabalho de vocês que não está conseguindo o texto completo, vocês me mandam para esse e-mail a referência do artigo, que eu tento conseguir uma cópia com outra biblioteca no Brasil no exterior, por esse serviço do Comute, de comutação bibliográfica, tá? Bom, estou passando aqui todos os serviços. Se vocês quiserem me interromper com alguma dúvida, por favor, falem pelo áudio, porque não tenho mais acesso ao chat, só estou vendo os slides, tá? Senão eu vou continuando. Aqui, no site da biblioteca, a parte de fontes de informação, tá? Que aí tem alguns logotipos, né, de bases de dados, por exemplo, da Biblioteca Virtual da Pearson, da base de dados de normas técnicas da BNT da Target, do portal de periódicos da CAPES, portal de periódicos da UFSCar, do nosso repositório institucional, enfim, é um agrupamento para mostrar para vocês as fontes de informação online que a gente tem, tá? As virtuais, as digitais. Então, eu vou mostrar alguma delas. Esse aqui é bem importante para a graduação, tá? Que é a BV Pearson, que vocês acho que já ouviram falar. Essa é a página inicial que vocês vão logar nela. É uma biblioteca virtual de e-books que a UFSCar assinou, tá? Então, tem livros técnicos, científicos das áreas dos cursos, tá? É conhecida como BV Pearson. E aí, no site da biblioteca, a gente criou ali um tutorial falando sobre a forma de acessar, as funcionalidades e tal. E ele pode ser acessado pelo Sagui também ou direto na plataforma, tá? E aí foi criado também um vídeo que está no canal do CIB. A gente tem dois canais do YouTube, da BCO e do CIB, tá? E muitos vídeos estão com tradução para Libras também. Então, foi criado um vídeo de tutorial de como acessar a biblioteca virtual da Pearson, tá? Bom, aqui acho interessante comentar também, por conta dos nossos cursos lá à distância, né, de graduação à distância, da Secretaria de Educação à Distância, foi criada essa base de dados local pela Secretaria de Educação à Distância, que chama Lisa Livre Saber, que é um repositório digital dos materiais didáticos usados dos cursos e que pode ser utilizado por todos os alunos da UFSCar. É mais uma base de dados da UFSCar que foi criada em torno dos materiais didáticos, um repositório dos materiais didáticos dos cursos de graduação à distância, tá? E é tudo, né, de acesso gratuito, é tudo nosso aqui da UFSCar. E mesmo acesso gratuito externo, tá?
Bom, outra coisa interessante, que eu não sei se vocês conhecem, a gente tem um mini portal de periódicos de revistas científicas da UFSCar, que são as revistas produzidas aqui pelos nossos docentes, pelos nossos departamentos, né? O site é acessível em Libras também, né? Então foi criado esse site para reunir as revistas de várias áreas produzidas aqui, a maior parte delas tudo em acesso aberto também, em domínio público, né? Não só para a comunidade da UFSCar assinar acessar gratuitamente, como todo mundo, né? E o nosso repositório institucional da UFSCar, que lá estava com o logo antigo, que era vermelhinho, agora mudou para esse daqui, recentemente, tá? Lá no site deles tem mais orientações, tá? Ele é uma base de dados local de todo o repositório intelectual, toda a produção intelectual da UFSCar. Começou com as teses e dissertações dos alunos de pós-graduação, artigos de docentes, agora estão entrando os TCCs da graduação, que antes eram impressos e ficavam nos departamentos espalhados, né? Estão sendo digitalizados e colocados aí, principalmente os mais novos. O que é mais difícil de recuperar são os mais antigos, porque precisa digitalizar ainda, precisa da autorização do autor, mas tudo que é mais recente, principalmente de quando foi implantado, é para estar aí, tá? Algumas pessoas não autorizam por conta de assim, não é obrigado a colocar, ou por conta de que vai patentear alguma coisa, né, de alguma área tecnológica que vai patentear e não quer colocar aí, porque aí entra em domínio público para toda a internet, né, uma base de dados de acesso aberto. Aí, outra coisa interessante também são as bases de dados de teses e dissertações, tá? Que a gente tem duas nacionais, que é a da CAPES, que são todos os trabalhos financiados pela CAPES, né? Todas as áreas, teses e dissertações. A busca é bem simples, né, em português, né? Não é uma busca muito boa, porque vem muita coisa, tá? É uma base bem simples assim, mas é interessante para você tentar achar trabalhos de referência para você, próximos do que você está pesquisando, do que você está querendo, né? Acaba ajudando como uma referência, você conseguir encontrar algumas dissertações ali próximas daquilo que você está fazendo, né? E a do IBICT também, que ela é maior, ela tem acervo de várias universidades federais, de algumas privadas também, como a PUC, as PUCs, a FGV, a maior parte são as públicas, né? O acervo das públicas nacional, inclusive o nosso da UFSCar está espelhado aqui também, tá? É de acesso aberto, pesquisa em português. Essa é a forma de busca um pouquinho melhor, né? Mas também vem muita coisa, você tem que pensar depois. Bom, alguma dúvida até aqui, que aqui eu termino a parte dos. É aqui a parte dos recursos mais internos da UFSCar, né? Agora eu vou entrar na parte do portal de periódicos da CAPES, que seria um outro bloco já. Eu acho que tá tranquilo. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre essa parte do que está disponível na BCO. Tá tudo certo. Tá. Obrigada, Amanda. Então eu vou continuar. Bom, o portal de periódicos, que é um portal de revistas científicas, foi criado pela CAPES para reunir literatura científica nacional e internacional num único local, num único portal, tá? Na verdade, ele é um portal de periódicos, de revistas científicas, mas ele é um portal de bases de dados também, né? Porque as bases de dados têm, a grosso modo, várias revistas científicas, né? Vários periódicos dentro e periódicos, aí você vai ter bases multidisciplinares que cobrem várias áreas, especializadas numa área ou em poucas áreas, né? E algumas bases de dados, elas têm outros tipos de materiais dentro, não tem só revistas, né? Vai ter outros tipos de materiais dentro.
E algumas bases de dados, elas são especializadas em algum tipo de material. Então, a gente tem bases de dados de patentes, de normas técnicas, de dados estatísticos, tá? Esse número aqui, ele muda principalmente em troca de governo, tá? Sempre que tem troca de governo, vocês podem observar que vai mudar. Algumas bases de dados deixam de ser assinadas, outras passam a ser assinadas, e dentro disso vão várias revistas vão embora ou vem o acesso, tá? Aqui uma imagem geral do portal de periódicos da CAPES, que está sempre mudando também, né? Agora eles estão procurando manter essa caixa única de pesquisa igual do Google. Importante destacar, acesso ali pelo UFSCar, o acesso CAF, né? O acesso remoto. O meu espaço ali, que é onde vocês vão criar um perfil pessoal dentro do portal, tá? E as notícias, o carrossel de notícias, divulgação de treinamentos gratuitos que eles fazem, tá? Bom, para acessar as coleções pagas assinadas do portal de periódicos da CAPES, vocês vão precisar utilizar a senha de aluno para o acesso remoto, que é o acesso pelo sistema CAF, Comunidade Acadêmica Federada, tá? E aí a gente tem o tutorial tanto no site da SIM, da Secretaria de Informática, como aqui da biblioteca, tá? Porque no portal de periódicos da CAPES a gente vai ter coleções de acesso gratuito, de acesso aberto, que estão em domínio público, qualquer pessoa pode usar, tá? Se você não logar com acesso CAPES, você só vai ter acesso a essa parte gratuita que qualquer pessoa tem. E ele vai até estar informando ali em cima, você está acessando apenas as coleções gratuitas, né? Quando você loga, aí aumenta que você consegue também acessar as coleções que são pagas assinadas pela UFSCar, pelo governo federal e que não estão em domínio público, tá? Aí o portal tem algumas formas de busca no seu acervo online, onde você pode buscar por assunto, que é pelas palavras-chave, né? Você pode puxar a lista de bases de dados, lista de livros, que são os e-books, né? E lista dos periódicos, que são as revistas científicas, tá? Aí aqui eu destaquei as principais bases de dados multidisciplinares que estão lá no portal de periódicos da CAPES, o Cielo, a Web of Science e a Scopus. Daqui, o Cielo, ela é mais Brasil, América Latina, né? Tem mais coisa em português, no máximo em espanhol. Ela é multidisciplinar, é uma base pequena, geralmente a primeira que a gente acessa, assim, para graduação. Tem revistas brasileiras, inclusive aqui da UFSCar, e o Cielo é uma base de dados de acesso aberto, tá? Em domínio público, você consegue entrar nela pelo Google. Já o Web of Science e a Scopus, elas são bases multidisciplinares também, mas elas são bem maiores, são internacionais e são assinadas, tá? Então, elas estão presas dentro do portal de periódicos da CAPES. Se você for nelas pelo Google, você só chega na página comercial de divulgação. Para acessar ela, você tem que estar logado no acesso CAF dentro do portal de periódicos da CAPES. Aí vocês conseguem assinar as coleções, acessar as coleções que são pagas assinadas. E mesmo sendo assinadas, elas são bases referenciais com resumos, ou seja, não necessariamente elas vão trazer o texto completo. Às vezes traz, porque tem ali no pacote do portal alguma outra base de textos completos, tem o artigo e puxa e linka e traz, tá? E a parte de acervo de acesso aberto delas está disponível, né? Mas mesmo ela sendo paga, ela só oferece o resumo, mas vocês vão notar que vem textos completos no meio, porque está puxando geralmente de outra base, ali da assinatura do pacote do portal inteiro, tá? Então, aqui é a cara do Cielo. O Cielo a gente recomenda mais quando a graduação vai começar a pesquisar nas bases de dados, cursos de especialização, que geralmente o pessoal pede mais material em português, tá? As palavras-chave para você pesquisar pode ser em português, mas dá para pesquisar em inglês e espanhol também. Tem aqui revistas, artigos de várias áreas, tá? Você consegue acessar também o Cielo pelo portal de periódicos da CAPES, mas não precisa, porque como ele está em acesso aberto, você pode ir direto pelo Google, tá? Agora, a Web of Science, que é assinada, tem que ir pelo portal de periódicos da CAPES,
tá? Então, aqui tem uma descrição da base, aí fala ali que o cadeado está aberto, porque é assinado, é disponível só para gente, né, para ofuscar pela CAPES, pela assinatura, tá? Tanto é que lá no dossiê, lá, acesso aberto, tá em domínio público, tá? E aí vai falar quando começou, que áreas que cobre, tudo nessa descrição aí das bases, né? Eu não coloquei da Scopus, da editora Elsevier, ela é concorrente da Web of Science, é multidisciplinar também. Agora, nos últimos treinamentos, eles falam que já estão maiores que a Web of Science, porque sempre teve essa competição, assim, né, da Web of Science com a Scopus, né. É muito... A Scopus, ela é referencial com resumo, mas vem muito texto completo no meio, porque puxa da Science Direct, que é uma base que a gente assina pelo portal da CAPES e que é da editora Elsevier também, e ela é de textos completos, tá? Bom, aqui eu separei algumas das principais bases de dados na área das engenharias, né? A principal é o Compendex, que é uma das bases do portal do Engineering Village, da editora Elsevier, que é essa mesma da Scopus e da Science Direct. Aí a gente tem redes de prints, porque nos últimos tempos já estão disponibilizando artigos que estão no Prelo, que não foram publicados ainda, tá? E a ACE, que é da Sociedade Americana de Engenheiros Civis, que é uma base de textos completos, tá? Então, alguns exemplos de base de dados nas áreas de engenharias, ou no caso da ACE especializada em engenharia civil, o Compendex Engenharia Village cobre todas as áreas de engenharias, né? É que a gente mais recomenda para as engenharias é a Compendex, né? Então, aqui é a cara da Compendex, vocês podem criar um perfil lá, né? O símbolo ali da Elsevier que vocês vão ver em livros didáticos do acervo, geralmente livros traduzidos, tá? Ali, Compendex, a base Compendex foi selecionada porque tem outras aí dentro do portal, tá? Aí, falando, né, que ela é assinada, só está disponível para a gente por causa da assinatura da CAPES, e aí vai falar que cobre várias áreas das engenharias, né? Engenharia de computação, biomédica, química, produção, enfim, todas as disciplinas das engenharias, tá? Então, é a base, assim, a primeira, para qualquer curso de engenharia, Compendex do Engineering Village. E depois alguma base especializada na área, como por exemplo, para a área de engenharia civil, a ACE. Tá? Eu separei aqui, porque o curso de engenharia química ele fica, né, meio entre duas áreas. Eu separei as que a gente tem algumas que são obras de referência, que são, né, obras de consulta, né? Algumas de texto completo, que nem da Royal Society, né? Referenciais com resumos, algumas que incluem patentes também, tá? Algumas que são junto com outras áreas, que nem Biochemical Society Journals, né? Que é a área de biologia também. Aí aqui a CAS, que é essa que eu coloquei ali, da Finder Chemical Abstract Service, que é uma base referencial com resumo e que tem patentes também, tá? Aí aqui a descrição da CAS da Finder, que é a base, que é uma das mais interessantes que tem, quando eu já fiz alguns treinamentos, que você consegue montar a fórmula química lá dentro, né? Tem tipo um punch lá, que você monta, ele puxa todos os artigos com aquela molécula, com aquela fórmula, é bem interessante, não é muito fácil de usar essa base para quem não é da área, tá? Então, ela tem todo um tutorial de como você vai acessar nela, você tem que se cadastrar com o e-mail institucional, tá? Ela sempre foi complicada de usar, assim, desde quando começou, agora eles facilitaram, né? Mas mesmo assim, você não entra direto nela, tá? É uma das bases de recursos audiovisuais que a gente tem, né? Que tem imagens e tal.
Bom, a gente tem as bases de dados de patentes, que são só de documentos de patentes, que é um diferencial, são bases especializadas nesse tipo de documento, no caso as patentes. A principal para a gente nacional é a do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e é uma base de acesso aberto, que é onde os inventores brasileiros depositam suas patentes, né? E tem também as bases de patentes internacionais, né? Aí destacando a Derwent, que é lá junto com a Web of Science, da editora Clarivate, que é a coleção só de patentes, a Derwent, a SpaceNet, que é o escritório de patentes europeu, o SPTO, que é o escritório de patentes dos Estados Unidos, o Google Patentes, enfim, porque às vezes, como demora muito para depositar no Brasil, depositam em outros países, né? Que foi o que aconteceu lá com a fosfoestamina, né? Que não tinha sido aprovada aqui. Enfim, vários tipos de invenções de várias áreas, né? Estou citando um caso da área da saúde, mas principalmente das áreas tecnológicas, engenharias, tem muita coisa. E aí a gente tem aqui no Brasil, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a gente tem a base de dados de patentes, mas não só de patentes, tem de marcas e desenhos também, tá? Do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Aí aqui eu entrei um pouco, né, para mostrar ali, tem até de programa de computador, tem de outras coisas, né, que tem algum tipo de autoria, né, algum tipo de restrição, né. Aqui a interface de busca na base de patentes. Aí agora aqui eu separei as bases de normas técnicas, que eu comentei com vocês as normas técnicas da BNT, que a gente usa mais todos os cursos e todas as áreas, as de documentação, que são as regras lá da BNT para você fazer as citações, as referências, né, a bibliografia, tal, dentro do trabalho que todo mundo vai usar. E aqui na UFSCar, via de regra para todos os cursos, o que a gente tem que seguir o padrão da BNT. Tem algumas áreas da saúde que usam outras normas técnicas, mas aqui para a maior parte dos cursos é a BNT. Aí a gente tem essas bases de dados no portal de periódicos da CAPES, que são de normas técnicas também, tá? Mas normas técnicas mais das áreas de engenharias. A gente tem a STM e a I3 Explore. E tem outras que a gente não tem acesso, não assina, tá? Bom, aqui eu separei alguns periódicos na área de engenharia química, tá? Porque a gente acha muitos periódicos na área de química, que é uma área muito antiga, na área de engenharia em geral, mas na área de engenharia química, eu dei uma pinçada, Chemical Engineering, e puxei esses daqui. Pode ter escapado algum, tá? No final, eles deixam aqueles periódicos que são daquelas línguas mais distantes, assim, que está em árabe, em chinês, em japonês, geralmente eles deixam para o final, eu não peguei, não traduzi, né? Mas só para vocês verem, tá? Bom, aqui eu vou começar um outro bloco das técnicas de pesquisa nas bases de dados, nos sistemas de informação, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta até aqui, né? Alguma dúvida. Se quiserem depois mandar por e-mail também, ou depois que eu desligar, podem perguntar, podem marcar aí, depois que eu desligar a gravação, se sentirem mais à vontade de perguntar. Bom, então, né, nesse bloco aqui eu vou estar falando mais das pesquisas simples, avançadas, os truncamentos, a lógica booleana, os operadores booleanos, os tesauros, as estratégias de busca, tá? Então,
Bom, você vai começar, você precisa das palavras-chave, que são os descritores de assunto. Então, você precisa de termos técnicos, termos científicos, de preferência em inglês, terminologia da área, termos técnicos, alguns sinônimos, mas que sejam científicos, evitar palavras da linguagem natural. Então, você vai lá selecionar. Você vai pegar da onde? Da própria literatura científica, daquilo que você leu nos livros técnicos, nos artigos científicos, vai perguntar para o seu orientador, para pesquisadores especialistas da área, vai consultar dicionários, enciclopédias especializados e também, se tiver tesauros da sua área, você vai pesquisar. Os tesauros, ultimamente, estão tudo online, não estão mais em formato de livro como era antigamente, tá? Então, um exemplo de tesauro aqui, eu peguei esse daqui da área da saúde, que eu achei ele bem ilustrativo, mas a lógica é a mesma. É um banco de palavras-chave daquela área, um tesauro, que é um vocabulário controlado, onde estão todos os assuntos, os escritores de assunto de uma área, tá? É uma forma de, é um instrumento de controle terminológico, para evitar que as pessoas usem qualquer palavra nas pesquisas. Então, eles elencam aqui, fazem um banco de palavras-chave, de termos técnicos ideais para vocês usarem nas bases de dados para pesquisar. E aí eles são relacionados hierarquicamente dos assuntos mais gerais para os mais específicos, que nem uma árvore assim vai desmembrando, tá? Dos assuntos gerais para os subassuntos, assuntos mais específicos. Aí, que é muito interessante para vocês, consultar o tesauro, né? E da base de dados Compendex lá do Engineering Village, tá? Vocabulário, search ali. E, por exemplo, foi pesquisado computação gráfica. Então, antes de você chegar na base, já jogar as palavras e pesquisar, a base Compedex do Engineering Village, ela tem um tesauro, nem todas têm. Então é melhor você consultar primeiro o tesauro, você vai ali no tesauros, depois vocabulário search, para ver qual que é o termo ideal para você usar na pesquisa, depois você vai jogar esse termo. Então a gente pesquisou ali computação gráfica, né, que é sinônimo de 3D modeling. Broader terms são os assuntos mais gerais, então está dentro de simulação computacional. Os assuntos relacionados, que tem a ver com aquele assunto, e tem os subassuntos também, que acho que eu não pus aqui, que são os narrower terms, que são os subassuntos, os termos mais específicos, que eu não coloquei nesse exemplo aqui, tá? Então, você vai ver qual que são os termos ideais. Por exemplo, 3D modeling é o termo não use, que é o termo que você deve evitar, um termo sinônimo, mas ele às vezes ele está em desuso, ou ele não aparece com tanta recorrência na literatura, não é o termo ideal, tá? Bom, pesquisa simples. Então, vocês têm que procurar usar termos mais precisos e inconfundíveis. Evitar prenome, principalmente abreviado, preferir os sobrenomes dos autores, preferir sempre as palavras mais diferentes, evitar essas palavras que são muito comuns, né? Tipo social, educação, esses termos mais genéricos, né? Que aí vai vir muito artigo com aquilo lá no título, né? Evitar palavras pequenas, né? Artigos, preposições nos campos de pesquisa, não precisa usar acentuação e sempre preferir usar inglês porque é a língua mais abrangente para você pesquisar, tá? Os operadores booleanos, né, da lógica booleana, end, or ou not, e a gente tem uns outros truques também do termo exato, do truncamento e da proximidade, tá? Então, um exemplo aqui de um tema de pesquisa. Uso de veículos elétricos e veículos híbridos no Brasil. Você vai pegar cada termo, colocar os termos técnicos em português e depois em inglês, tá? Os termos técnicos científicos. Então, como funciona a lógica dos operadores booleanos, né? No END, então você quer pesquisar sobre os dois tipos de veículo, elétrico e híbrido. Você vai usar o END, ele vai trazer tudo que está ali naquele miolo, né? Que é concomitante dos documentos que falam dos dois. Então, restringe a recuperação, vem menos documento, porque só vai trazer o que fala dos dois tipos de veículos ao mesmo tempo.
Quando você usa o OR, ele traz mais coisa, ele aumenta a recuperação, ele amplia porque ele vai trazer tudo que tiver um ou outro assunto, veículo elétrico ou carro elétrico, e inclusive os dois juntos, tá? A gente prefere usar o OR para quê? Para sinônimos, para o mesmo assunto em línguas diferentes. Por exemplo, quero tudo sobre o Brasil. Brasil com S ou Brasil com Z. Tudo que fale sobre o Brasil, né? Vou pesquisar sobre a Covid. Então, você coloca lá, Covid, or coronavírus, or Covid-19, or SARS-CoV-2, todas as formas possíveis. O mesmo assunto em línguas diferentes. Você coloca or, cada hora o termo numa língua. Então, nesse ponto que o or ele ajuda, né? O NOT ou de exclusão vai trazer menos, vai recuperar menos documentos, só os documentos que não tenham aquele assunto, tem aquele assunto, ele já exclui e não traz, tá? Operador de exclusão. Bom, toda vez que você tiver um termo composto, palavras compostas ou uma frase, né? Você usa aspas é o padrão, para puxar mais exatamente o que você está pesquisando, tá? Truncamento. O truncamento, esse símbolo, ele varia de base para base, é sempre bom vocês confirmarem, costuma ser geralmente ou asterisco ou ponto de interrogação, tá? Que são os caracteres usados para truncar. Você pode truncar no meio da palavra, ou no prefixo, ou no sufixo, tá? Aí ele traz tudo com aquele radical, com aquele mesmo radical. E o de proximidade, que é o NIR, que é menos conhecido, menos usado, que é para buscas mais exaustivas, que ele vai buscar no texto dos documentos aqueles dois assuntos com até tantas palavras de distância, tá? E no máximo de 10 a 15 a distância. Delimita a quantidade de palavras de distância entre um assunto e outro nas frases dos artigos, tá? Bom, os parênteses, que também são padrão, tá? Definem a ordem da expressão de busca usado para agrupar semelhantes. Então, blocos de assuntos de mesmo assunto vão estar ali no mesmo parênteses, né? Quando abre um outro parênteses, geralmente é o outro bloco de assunto, tá? Os semelhantes do mesmo bloco de assunto vai ficar no mesmo parênteses, tá? E o colchetes, que eu usei o mesmo exemplo, só que eu só comecei e terminei colchetes, ele sinaliza que começou e que terminou a string, a expressão de busca. Então, não pode esquecer do colchetes também, tá? Essa é a sintaxe padrão que geralmente vocês vão demonstrar lá no capítulo de metodologia. Mesmo que porque assim, quando você vai na prática pesquisar na base, um detalhe ou outro pode mudar, mas assim, a representação da semântica, da sintaxe, de como que foi a sua lógica, né? É com esses símbolos que eles são padrão, tá? Bom, continuando aqui um exemplo dos filtros de refinamento que as bases de dados têm apresentado, né? Aqui, um filtro mais geral, tá? De uma base multidisciplinar, assim. Geralmente, até as bases pagas e assinadas do portal da CAPES, elas têm uma coleção de Open Access, que está disponibilizada para o público, e geralmente eles colocam no alto mesmo, primeiro, assim, tá? E aí divide por tudo, por autor, por língua, por palavra-chave, que seria um subassunto, por tipo de documento, que às vezes não tem só artigo científico, tem outros tipos de materiais, tem uma norma técnica, uma patente, enfim, por ano, tá? Quando são bases mais especializadas, elas fazem subdivisões mais específicas da área, tá? Sei lá, por exemplo, na área da saúde, eles dividem público, se aquela pesquisa é com criança, com idoso, tem esse tipo de divisão. Se a base é muito específica, eles veem que é necessário para facilitar para o pesquisador, tá? Bom, resumindo o que eu falei aqui, né?
algumas dessas dicas das técnicas de pesquisa. Agrupe seus termos por semelhanças utilizando o conector OR. Junte esses grupos formados com o operador AND, que são os blocos de assuntos diferentes, com o AND. OR, porque os sinônimos que vão estar naquele mesmo parênteses, tá? E se necessário você excluir algum termo, você vai usar outros operadores, como NOT, por exemplo, né? Ou aqueles outros de truncamento, de proximidade. Algumas dicas, sempre consultem os tutoriais, o help das bases, porque tem dicas específicas às vezes, de pesquisa naquela base, algum recurso diferente, ou símbolos de truncamento, como eu falei, que costuma ser o asterisco ou ponto de interrogação, às vezes naquela base é um outro símbolo, ou cifrão, né? Então sempre é bom dar uma olhada ali no help, no tutorial. Bom, aqui eu já começo uma outra parte que encaminha mais para o final. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida até aqui. Por mim tá tudo certo. Tá. Bom, o Google Acadêmico. Então, a gente recomenda que os alunos usem mais o Google Acadêmico, tá? Ressaltando que ele não é uma base de dados, né? E ele também não é um portal, como o portal de periódicos da CAPES. Ele continua sendo um mecanismo de busca, uma ferramenta de busca, né? Search Engine, só que ele só traz informação científica, ou seja, ele só pesquisa em repositórios de literatura científica, de literatura acadêmica, tá? Ele varre e traz, né? Então, ele acaba sendo uma boa fonte considerável de pesquisa que vocês devem incluir. Lembrando sempre que ele respeita os direitos autorais. Então, os artigos que não estão em domínio público, ele vai bloquear. E os que estão na nossa rede acessíveis, ele deixa você entrar. O que não está em domínio público, ele vai falar para você comprar, vai dar naquela página de compra lá em dólares, né? Agora, no Google normal, não, tá? No Google normal não tem muito esse controle de direitos autorais digital. Então, no Google normal vai ter muita coisa pirateada, muito PDF de artigo que não está em acesso aberto, é pendurado em sites e que ele acaba puxando, tá? Então, o ideal é vocês pesquisarem nos dois, em termos de confiabilidade da informação científica ou acadêmico, né? Mas tem muita coisa pendurada lá no Google normal. Mas a referência como um local de pesquisa, que realmente só vai varrer em repositórios institucionais, só vai trazer literatura acadêmica científica, é o Google Acadêmico, tá? Bom, o que eu queria ressaltar para vocês do Mendeley, tá? Que é um suporte aí, principalmente para quem vai fazer o TCC, principalmente quem vai entrar no mestrado, doutorado, mas mesmo no TCC, né, muitos aí acho que estão terminando o curso, é interessante criar um perfil no Mendeley, tá? O Mendeley, ele é de acesso aberto, gratuito, criado pela editora Elsevier, lá da Scopus, da Science Direct, e ele é um gestor de referência bibliográfica, né? É uma secretária acadêmica, ele vai ajudar você, ele baixa os seus artigos, organiza em pastas de assuntos, ajuda a fazer as citações, as referências no formato certo, lá BNT, e tem outros formatos lá, né? E já vai jogando tudo ali para a bibliografia, para as referências bibliográficas, então ele ajuda o, o pesquisador, o aluno a organizar ali os seus materiais, né? Então é interessante e tem esse mini curso online que foi criado por 3 bibliotecários do CIB da UFSCar e essa plataforma do POCA, não sei se vocês já conhecem, né? Que tem aqueles cursos livres, gratuitos, online, e um dos cursos é esse daí que eu recomendo que vocês façam, se vocês não conhecem, tá? Tem também outra opção, que é o Zotero, que ele é parecido com o Mendeley, a mesma função. O Zotero, você instala ele lá no Mozilla Firefox, ele tem mais recursos,
mas ele é um pouquinho mais complicado de usar. O Mendeley ele é mais didático, tá? A gente recomenda mais o Mendeley aqui. Tem pessoas que eu conheço que preferem o Zotero, então tem esse site aí, que foi criado por um funcionário lá da Fiocruz, o Leonardo, tá? Ele criou esse site é um grande tutorial de uso do Zotero, tá? E então, quem preferir os roteiros, os dois são de acesso aberto, livre e gratuito. Porque vocês ouvem falar do EndNote Web lá da Web of Science, mas é complicado aquele porque ele está vinculado à assinatura da Web of Science. Então, você se formou, o aluno se formou ou a pessoa trabalhava aqui se aposentou, não tem mais acesso. E aí você não vai ter mais acesso ao seu EndNote Web. Então, por isso que a gente recomenda esses que são gratuitos, tá? Bom, outra coisa para destacar é lá na página inicial do portal de periódicos da CAPES, geralmente mais para baixo nas notícias, no carrossel, tem a divulgação dos treinamentos periódicos que eles fazem, online, gratuitos, né, de todas as bases lá, principalmente pegando as grandes áreas, que vocês podem se cadastrar para participar. Eles vão divulgam o calendário ao longo do ano, tá? Geralmente fica ali na parte mais de baixo do site ou ali no carrossel, né? Vocês podem se inscrever para participar também. São geralmente curtos, são gratuitos, online, tá? E geralmente eles reúnem nas grandes áreas, ciências humanas, engenharia, ciências exatas, tá? Aí aqui um vídeo lá do canal da biblioteca no YouTube, com uma oficina que a gente gravou de pesquisa prática no portal de periódicos da CAPES lá na pandemia, tá? Que está com tradução de Libras. Aí a gente tem também aqui no canal do YouTube do CIB, que é onde eu mostrei que tem o tutorial da BV Pearson, tá? Que tem alguns tutoriais aqui, tá? Interessantes, assim, para vocês assistirem, se inscreverem. Aí um deles que eu destaquei, tem vários, tá? Ali o da BV Pearson já dá para aparecer ali o primeiro, que eu tinha colocado lá no começo, né? Eu destaquei esse daqui sobre o plágio acadêmico, que eu acho sempre interessante comentar, ressaltar. Tem uma playlist lá no canal do CIB, tá? Do YouTube. E esse é interessante vocês assistirem porque o plágio é considerado um crime acadêmico com punição de perder o certificado lá do seu mestrado, doutorado, inclusive até anos depois, tá? A gente teve casos aqui na UFSCar, teve aquele caso famoso que saiu na Folha de São Paulo, né, que acho que foi um professor da USP que foi exonerado porque a aluna copiou um desenho lá num livro, nem se era na área de biologia e não colocou autoria, né? Aquele acho que foi o caso de maior repercussão nacional, mas a gente já teve casos aqui na UFSCar, né? Tipo, o aluno já tinha se formado no doutorado fazia alguns anos, aí ele tinha pegado uns dados de uma professora, de um livro de uma professora de outro país e não citou, e aí ela descobriu anos depois e denunciou, e inclusive eu estava lá na reunião, e aí foi cassado o diploma. Então tem que tomar cuidado. E é assim, nessa questão do plágio, das citações, é melhor pecar pelo excesso. Tudo que você usar, você tem que citar a fonte, citar a autoria, inclusive se você usar uma coisa sua, um artigo seu, um livro, você tem que citar como se fosse outra pessoa, tá? E que tem o autoplágio também, né? Mas o problema é quando é outra pessoa e denuncia muito tempo depois, então é melhor pecar pelo excesso. Qualquer coisa, imagem, qualquer mínima coisa que você usar de outro autor, de outra fonte, tem que citar, tá? Bom, aqui é o canal do YouTube que eu criei para colocar essas gravações dos treinamentos para vocês acessarem depois, né? Primeiro eu mando o vídeo gravado para quem já quiser assistir, depois eu coloco aqui no YouTube e esse canal é aberto, pode passar, né? Então, às vezes, alguém da mesma área ou área próxima pode passar o link, está aberto. Bom, as nossas redes sociais, acho que o que a gente atualiza mais é o Instagram, tá?
Tem o perfil oficial da Instagram, da biblioteca no Instagram, tá? Tem o Facebook também, que também é atualizado, mas menos do que o do Instagram. Então, eventos, notícias do que está acontecendo aqui. Então, sigam, né, nossos perfis. E vocês recebem também algumas notícias nossas lá pelo e-mail institucional de estudante, né, @ufscar, que vai por e-mail para vocês pelo Notícias UFSCar, tá? E há uma novidade que a gente teve aqui em 2025, né? Mais para o começo do ano, foi esse curso online que foi lançado de iniciação em pesquisa científica, né? Pelo CIB, que é a coordenação das bibliotecas da UFSCar em parceria com a Unifesp, foi lançado esse curso. Aqui é o folder do curso, explicativo e tal, né? Aí tem uma live de lançamento desse curso lá no YouTube, que eu coloquei aqui. Se vocês quiserem assistir lá, explica melhor, né? E é um curso de iniciação à pesquisa científica para os nossos alunos, né? Gratuito. Foi lançado, foi divulgado nas redes sociais e tal. Teve várias vagas, né? Mas aí foram, acho que 4 módulos. Foi encerrado, pretende-se ter novas ofertas desse curso, tá? Bom, então, encerrando, né? Se ficarem dúvidas de hoje, vocês podem me mandar por e-mail, tá? Que eu vou mostrar os e-mails no final. Se forem dúvidas pequenas, pontuais. Se não, se você quiser discutir melhor sobre o seu trabalho, dúvidas ali, enfim, vários tipos de dúvidas, desde normalização, ABNT, dúvidas de tema mesmo, né, de um suporte, de orientação acadêmica, de pesquisa nas bases de dados, tal, vocês podem solicitar gratuitamente pelo site da biblioteca, lá na nossa parte dos serviços e informações, uma orientação acadêmica individual, tá? Que é mais focada no aluno, então geralmente é bom que o aluno vá para esse treinamento online que a gente faz pelo Google Meet, tá? Com o notebook para poder projetar o trabalho e a gente vai passando as várias partes do trabalho, várias dúvidas, né? Pode ser em dupla, em trio, então vem gente às vezes que está no mesmo grupinho de pesquisa ou que estão fazendo um artigo junto, uma pessoa que está orientando outra, já atendi professor com orientando, enfim, várias situações, né, que a gente discute o trabalho, né, o trabalho, os artigos, né, desde aí de quem está fazendo iniciação científica, TCC na graduação, até quem está no doutorado, pós-doutorado, já tem de pesquisadores, então, assim, que vem fazer uma pesquisa aqui, né, tal, de docentes também, né, isso que a gente tem de treinamento, tá? As referências e os e-mails aqui de contato, os nossos telefones, nossas redes sociais que eu já mostrei para vocês lá, nossos canais no YouTube. Sobre os e-mails, ali o atendimento geral do departamento da chefia, o e-mail dos treinamentos é comigo, para dúvidas de treinamento, dúvidas pequenas pontuais, tá? Do serviço de computação bibliográfica, que é comigo também, tá? E os nossos ramais aí. E deixa eu tirar. Bom, a gravação está continuando ainda. São 3:05. Não sei se algum aluno, Laura, vai querer fazer alguma parte prática, quer entrar em alguma base. Acho que seria interessante, né? Não sei se tem algum candidato, Marcelo, Amanda, Adriano, alguém se candidata. A gente até começou a fazer uma análise sistemática da base de dados na semana passada, e a gente estava com uma dificuldade no site do Scopus para exportar a uma quantidade mais alta de artigos para o Mendeley, né? Não sei se você já teve o mesmo problema que a gente,
mas talvez né, você possa nos ajudar com isso, que a gente tentou algumas vezes e não, né, a nossa ideia é colocar no Mendeley para que os alunos possam ter uma maior, né, facilidade de ler os resumos e selecionar, que a gente usou um método de análise. Então, vocês poderiam até estar mandando por e-mail e printando, porque aí eu passo para quem mexe mais com Mendeley, Tá bom. né? Porque eu não cheguei a dar treinamentos do Mendeley, eu assisti alguns, né? Mas eu acho que a limitação é mais dos copos mesmo. Porque antes a gente conseguia exportar para o Mendeley, independente de né, se você está usando o Mendeley ou o Zotero ou o OneNote, a gente conseguia exportar uma quantidade alta de artigos, quer dizer, tipo, retorna mais de 20 mil artigos. Sei. Não tava, aí tinha que exportar né, a página acho que só ia até acho que 100 artigos, então tinha que ir exportando item por item. Então, acho que eu tenho o contato do analista de sistemas lá da Elsevier, que ele já veio dar uns treinamentos aqui pra gente, Pode ser, já nos ajuda também. e ele andou tirando umas dúvidas, assim, porque vai sempre atualizando, Mudou mudando, né? recentemente, Eu porque a gente posso conseguia exportar passar. uma quantidade maior, agora não dava. Nem a parte, né, de só citação, resumo e autor, né? Ele tá limitando tudo agora. Eu posso passar para Pode ele, ser, eu te posso passar escrevo o com as contato dele. informações. Me manda que eu posso passar o contato dele, aí vocês falam com ele Tá. Não sei e se, Amanda, você tá com a sua busca fácil? Se você puder abrir o Oi, seu, Laura. para a gente fazer uma parte Dois, prática. dois copos. Aham. Eu tô, só que se for tentar baixar, ele demorou tipo meia hora pra conseguir Depois, baixar no tudo. fim, você conseguiu Não, tudo. eu baixei só as 20 mil referências que ele permitia. Aham. E do Eu nem sei, outro? na verdade, se foi tudo, né? Baixei o máximo que permitiu na hora, o meu eu acho que tinha umas 40 mil referências, e eu consegui baixar o limite, que era 20 mil. E do outro, que era o Science Direct, era só a quantidade de referências que tinha na página. Então, no meu foi Ah, 100. então era do Science Direct que a gente teve esse problema na última aula, e não dos copos. Não sei se você consegue abrir para a gente fazer uma parte prática da busca. Posso, talvez só não dê para baixar por essa questão de demorar para carregar, mas Ah, posso não, compartilhar. não tem problema, só para a gente, para a Grazi colocando né, algumas informações e mostrando. Deixa eu abrir aqui. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o que foi apresentado? Sabia de todas as opções que a BCO disponibiliza para ajudar vocês na parte de escrita? Não, não sabia. Inclusive, eu gostei bastante no que foi falado sobre a parte de pesquisa também, tipo a parte do truncamento, da pesquisa por proximidade, era algo que eu não sabia, achei bem interessante E para tentar implementar. a gente acaba usando pouco, né? Eu acho que a gente até pode fazer uma parte prática disso, que a gente acaba usando mais o AND e o OR, né? Então, lembrava da gente usar esse na aula, mas a parte do truncamento eu achei interessante, né? Que pode acabar Sim, auxiliando de interessante. certa forma. Sim, a gente pode fazer isso na sua busca, já que está retornando bastante artigo, né? A gente pode tentar reduzir. Pode ser. então ela tinha feito uma pesquisa ali, aí eu tô vendo que ela criou o perfil dela, né? Ali em cima, o perfil pessoal, porque dá para criar nessas bases que são mais modernas, que têm mais recursos, dá para criar o perfil pessoal para salvar o histórico de pesquisas dentro delas, né? Como a Scopus, a Web of Science. Aí ali tem um link para o Scival, né? Que é uma outra ferramenta de produtividade científica, né? Que a gente teve até uns treinamentos para os professores, né? Essa eu nunca usei. Você consegue resumir né, como que ela funciona, essa do Sizeful, essa Então, nova? essa do Scival, ela dá alguns índices, alguns ranqueamentos que os professores que mexem com essa parte de notas dos cursos foram realizados alguns treinamentos para eles, né? É uma ferramenta complementar,
né, que é da editora Elsevier também, mas é mais voltada para essa parte de tipo de ranqueamento da produção científica, né? Certo. Mas assim, o treinamento dele foi feito para o público, com o pessoal da editora, e eu não sei se o pessoal lá do CIB que dá quando tem algum professor aqui interessado, né? Uhum. Mas é bem legal. Depois eu vou procurar para ver se tem algum link no site da Tá. CIB. Bom, ela fez uma pesquisa ali, eu não sei se esse é o tema do TCC dela, né? É o Foto, tema Da do. minha IC. É isso da IC, eu ia falar agora. fotocatálise, hidrogênio verde. Aí aqui é o meu material, que é o GC3N4, comprimento de luz que eu estou usando, a modificação com metal que eu estou fazendo no meu material e quais metais que eu estou modificando. Tá. Aí, o primeiro ali, ó, é de acesso aberto. O segundo, CAPES BR, provavelmente na hora que ela clicar ali, vai cair no artigo linkado com outra base, Aqui, que aí vai puxar o artigo. certo? E review, o artigo 1 e 3 são artigos de revisão. Pelo que eu tô vendo. Clica ali no segundo, isso, Aqui, isso. Tá, porque está na Science Direct, que é da mesma editora, e a Science Direct é uma base de textos completos, tá? Ele não tá, esse artigo ele não está hospedado na Scopus, ele está hospedado na Science Direct. E ali o visualizar PDF, você já está com o Mendeley instalado aí também? Você já usa o Mendeley? já, inclusive, esses artigos aqui pelo menos o que eu consegui exportar do Scopus, eu já exportei para o Mendeley, que eu tava os 20 mil que permitem. Então você já está bem adiantada já. Foi o que eu fiz com a Laura na aula passada. Tá. Isso eu estava mostrando para eles, né, um método de busca sistemática na literatura, né, que a gente faz essa busca com uma string inicial, com and ou or, né, e cada um deles fez essa busca. E aí eles têm que analisar depois em relação aos títulos, né, em relação ao resumo, e vão diminuindo para ficar só o que eles realmente vão utilizar na pesquisa deles. Tá. Então, eu tô aqui pensando de mostrar umas coisas diferentes dos filtros lá que não seja tão óbvio. Vamos entrar lá Amanda, vamos entrar lá no portal de periódicos da CAP? Você já está logada com acesso CAF, né? Porque tá aí, que a gente está nessa base, é porque você já está logada. E ali está falando que você tem acesso institucional. Vamos entrar só para eu mostrar os filtros das bases, algumas coisas diferentes, assim, que talvez não seja tão óbvio, né? Vou entrar, um minutinho, tô abrindo aqui. Ai, parei de compartilhar, perdão. Fui compartilhar a guia, apertei em fechar sem querer. Aí, vamos lá em lista de bases e coleções, que ali já está falando que você está acessando pela UFSCar. Vamos ali, tipo de base de dados, para ver se já é ali no primeiro. Isso. Aí tá vendo? Tem bases de estatísticas, quer ver, ó. Desce, as de tese e dissertações que eu mostrei algumas, de arquivos abertos, desce mais um pouco, eu quero ver se tem as de normas técnicas ou de patentes ali, para mostrar para vocês. De patentes não tem, né? Eles tiraram. De patentes não tem Eu nenhuma. acho que eu vi patentes passando. É para ter, porque a gente tem. Aqui, Ali, patente. Tá, clica nessa, só para mostrar como que eu fiz aquele slide lá, o filtro que eu. Esse Isso. aqui? Aí eu fiz uma listinha, né, lá no que eu pus uma tabela. Mas foram todas essas daí, do INPI, do Escritório de Patentes Europeu. Aí cada uma tem a descrição, aí joga
joga para o site e tal, né? Isso é por aí, o Google Patentes, tá? Então, ali vocês podem refinar pelo tipo de base. Tem base só de estatísticas, tem os de normas técnicas também, né? Se você voltar lá no tipo de base, o de normas técnicas, desclica aí e clica lá no de normas técnicas, que eu vi que tem 2 separados lá, não sei por quê. Tinha 2 de normas técnicas separados, achei estranho isso. Que deve ser, lá, da STM e da I3E. Eu acho, a gente parou de assinar da STM. Quer ver? Clica no da STM, clica lá em cima do nome, que aí ele vai aparecer a descrição melhor. Acho que ele vai falar. Eu acho que a gente não está assinando mais. E cortou faz pouco tempo, então. Tá. Que mais? Deixa eu lembrar. Bom, vocês viram ali, ela voltando lá nas bases, que tem o filtro de acesso aberto ou não, né? Então, vamos supor assim, ali nos tipos de base, acho que tem acesso aberto ou não. Você desclicando nas normas técnicas, porque assim, vamos supor que você vai recomendar para alguém de uma outra universidade que não tem assinatura, então dá para pesquisar só nessas questões de acesso aberto, tá? Ali, tipo de lá, acesso aberto, sim ou não, tá vendo? Ali em cima, isso. Ó, sim. Aí você manda filtrar, vai vir os 171 que são só de acesso aberto. Esses de teses e dissertações, geralmente é tudo de acesso aberto, tá? Aí vai estar com o cadeadinho aberto. Esse revisado por pares é que são os artigos científicos mesmo, ali 171 ali do lado no refinamento, tá? Que é aquela coisa mais criteriosa mesmo, porque entram outros tipos de publicações nas bases que não são revisadas por pares, porque não são artigos, né? Então tem esse filtro aí da revisão também, tá? O que mais que eu queria mostrar? Ali nas áreas. Ali, isso. Vamos ver. Acho que ver se tem engenharia química ou não tem. A biomédica já tem. Ah, a química tem. Tá. Então, a engenharia química tem 44 bases que cobrem a área. Tanto bases multidisciplinares específicas, eu não me lembro de nenhuma, tá? São tudo bases assim que pega química, pega engenharia e aí eles elencaram química. Nas revistas, se a gente voltar lá na página, zero, volta lá na casinha na página inicial, limpa as pesquisas, a gente volta na página inicial, só para fazer o filtro de revistas. Antes disso? Antes disso, que acho que tem lá no acervo, lá na caixa inicial, lá da página inicial, ali, ó, lista de periódicos. Oi, desculpa, travou, eu não escutei o que você disse. Voltei agora. Eu caí aqui. Então, vai ali em área. Você está nas revistas, vai em área. Revista. Volta para aquela. Aqui, áreas. Isso. Vê se tem engenharia química aí ou não tem, porque tem algumas áreas. Olha, tem engenharias no geral. Tem engenharia química. Ah, tem, 896. Ah, então foi. Eu já nem lembro se foi daí que eu puxei. Mas eu tô achando que isso daí é recente dessa última atualização, porque eu lembro que eu puxei pelo Chemical, porque eu não tinha o
esse filtro. Então, eles já fizeram de todas as revistas que pega a área de engenharia química. Ah, então tá. Ah, melhor. Conforme a área vai crescendo, ficando mais antiga, aí eles vão fazendo os filtros mais diretos, né? Ah, Vocês não estão me sei ouvindo? se Acho tem que eu travei de mais novo. alguma dúvida. Ah, eu acho que eu tô caindo também, que eu tô no Offscar, minha internet tá bem instável. Aí às vezes dá uma travada, não sei se fui eu que caí ou se. Aqui para mim, eu acho que tá travando mais a Grazi. Eu caí uma vez aqui, a hora que eu estava falando com É, eu ela essa última vez. acho que o som deu uma oscilada agora, mas voltou. Ah, perfeito. Então, estava tentando lembrar alguns filtros diferentes, assim, para mostrar para vocês, né? Mas não sei, acho que era isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, querem entrar em mais alguma coisa do que eu falei lá nos slides e não ficou tão claro. Ô, Grazi, eu acho, não sei se o pessoal tem outras dúvidas, mas eu acho que a gente podia usar o truncamento e, e o de proximidade de termos. Pode ser. Talvez na busca da Amanda mesmo, que ela já estava com uma busca ali, talvez a gente consiga, né, colocar algum truncamento para ter um pouco menos de artigos para ela avaliar, né, inicialmente. Tá, pode ser. O que você acha, Amanda? Não sei se vocês têm Pode alguma ser. outra dúvida. Se tiver, pode perguntar. Se ela está pesquisando mais na Scopus e quiser entrar na Scopus ou quiser entrar na Web of Science, né? O meu Scopus foi o que mais deu Que mais? artigo Ah, então pra. é melhor uma que já tenha bastante coisa, né? É, também acho. Esse aqui. Deixa, deixa eu até retomar aqui que eu tinha tirado o print para poder ver. Não sei nesse caso se é melhor usar o de truncamento ou de proximidade na minha pesquisa. A gente podia começar com o de truncamento, né? Na verdade, teria que ir no help da base para confirmar se aí é o asterisco, que aí é sempre o e no geral, né? Ou é o asterisco, ou é o ponto de interrogação, ou é o cifrão. Tá. Teria que vir aqui? É, Isso. ali, tutorial. Tutorial, deixa eu ver. Que é para ter as dicas de pesquisa, né? Em formato de vídeo? Não tem por escrito? Eu acho que é só por vídeo que tem. Então só se você tentar com o asterisco, que eu acho que costuma ser o mais comum, viu? Ou o cifrão. O, o ponto de interrogação é o que eu vejo menos. Tá, pode ser. Mas eu não sei qual palavra que eu truncaria nesse caso. Você poderia foto e aí coloca o símbolo. Foto. Tipo, aí eu coloco o asterisco. O resto é para vir mais, vamos ver. 39 mil. Ah lá, tá vendo? Ah, que legal. E ainda estava com os filtros aplicados já, então aumentou bastante a quantidade. Ele pega as variações, né? Amanda e Grazi, não sei se no Sim. dela, talvez, daria para a gente incluir ali os colchetes logo no início também, para ficar já o bloco de assunto, que seria esses dois Então, primeiros.
Ela pode tentar. Eu não sei se vai dar erro de sintaxe na base. Porque eu gosto de mostrar o colchetes e os parênteses, porque é o padrão da sintaxe. Aham. Padrão, para os alunos colocarem na metodologia para mostrar a lógica deles. Só que aí o que acontece? Dentro das bases, alguns detalhes mudam. Pode ser que ela coloque e dê certo, é melhor. Pode ser que trava e dê algum erro de sintaxe. A gente pode tentar, né? E agora, é assim, quando eu entrava nos helps, nos tutoriais, eu não costumo entrar tanto, mas era mais por escrito, as dicas bem pequenininha. Agora, esse daí tudo de vídeo, complicado, hein? Tenta colocar lá, Amanda, o colchetes para começar e no final para fechar. No início, aqui no início mesmo. Isso. Deixa eu mudar porque o meu teclado é em inglês. Aqui. Colchete mesmo, não parênteses. É colchetes, é. E um lá no final para fechar. Aqui. Isso. Aí você manda de novo, vamos ver. Deu certo, pelo jeito, não deu erro. Não mudou, não mudou a quantidade. Então não tem problema. Porque senão, se desse problema de sintaxe, ele já ia zerar e já ia falar. Ali, ó, refine search. Procurar dentro dos resultados. A gente podia tentar colocar o de proximidade ali. Aonde que tá? Ou ali, ou lá na string, lá em cima. Porque ali no de refinar, eu não sei se teria que colocar só a palavra. Se pode colocar o símbolo ali. A gente pode tentar. Vamos colocar o operador de. Que era o W. Deixa eu voltar lá nos slides. Acho que é o W barra N, o de proximidade. W barra a quantidade, né? Uhum. E coloca dois termos. Por exemplo, coloca as duas palavras e no meio W barra, sei lá, o número de palavras de distância. Eu vou colocar ali no chat. Mas aí eu escolho 2 palavras que tem na minha pesquisa para poder fazer isso. Isso. Então pode ser as 2 primeiras. Pode. Vou colocar aqui no chat. Amanda, eu acho que no seu caso, como a gente vai refinar, talvez seja melhor essas que estão aí dentro do parênteses, que são as mais específicas do seu projeto. Ah, tá. O material, talvez. O Isso, pouco alguma coisa mais anterior. específica, né? Porque se Ah, você colocar o fotocatálise e o hidrogênio verde, vai colocar, acho que vai aparecer mais. tá. Então, colocar esses 2 aqui, pode ser? Eu acho que sim. O que você acha, Gans? Pode ser. Aí eu coloco. A gente vai tentar ali, se der algum problema, a gente vai ter que colocar lá na string maior, lá em cima. Tá. Tá? Eu vou ter que colocar a palavra. Tem que colocar esse W ou é. W barra e o número de palavras de distância. Mas eu só posso usar uma palavra aqui ou pode ser as duas? Os dois termos são esse código aí e visible light, né? Aí no meio você coloca o W barra Logo depois daqui, por exemplo. W barra Barra. com até, sei lá, 5 palavras de distância, não sei, 3, sei lá. Vamos colocar 3 para testar. Tá, aí manda para ver. Ah, diminuiu bastante. E ele entendeu bem, ó, tanto ele entendeu bem que ele criou até um refinamentozinho ali, tá vendo? Aqui, essa categoria, né? E aí, às vezes, só de olhar nos títulos, você já vê a diferença já. Já tá mais próximo do que. Antes estava meio genérico.
Aí agora os primeiros já estão aparecendo, tipo, o meu material, que é o GC3N4, já está mais direcionado. Isso. E na Web of Science é a mesma coisa, que são as bases que mais têm material, visibilidade, né? Mas essa tem mais para você, melhor. Grazi, e a gente consegue fazer 2 refinamentos, por exemplo, ela fez o refinamento com um conjunto com 2 palavras, né, chaves que ela tinha. Depois que ela faz essa, ela consegue adicionar mais, tipo, e refinar dentro do que já foi refinado? Acho que sim, porque agora ele está com esse resultado aí de 7.000. Aí a gente pode tentar outro. Porque aí talvez a gente consiga, né, já colocar bem específico. Colocar, por exemplo, modificação com metal. Eu acho que entre as palavras que você tinha ali, talvez vai ser que vai te ajudar mais, né? Colocar 3 também. Acho que agora ficou meio específico demais. Agora ficou específico demais, que não Ah, achou não, mais nada. Ah, não, ó, deu tá erro, vendo? na Não, erro de verdade. sintaxe. É, Ah, foi erro? Foi. Deixa eu ver o que eu foi erro de escrevi. sintaxe. Era W/3. E o metal modification você teria que pôr entre aspas, né? Porque é uma palavra Ah, composta, tá. né? Aí, entre aspas, aí você tem que pôr outra palavra lá depois do 3. Ah, tá. Pode ser pegar o metal que é modificado. Que é o... Isso. Pode escrever duas? Tipo, se for cobre níquel, eu posso escrever as duas direto? Mas esse copper e esse níquel são palavras diferentes. Sim. Acho que não, hein? Você teria que fazer uma outra expressão, uma hora com o copper, outra hora com o níquel, entendeu? Tá. Testar assim, então. A gente pode tentar. Não, não foi encontrado. Aí você tem que tentar, aumenta o número então ali, antes do copper, você põe com mais distância. Colocar 5? Vamos ver. Não, não veio. Coloca mais 10 e até 15, né, que eu coloquei lá nos slides. Ou você muda, tira o copper e põe o outro. Ah, eu limpei o outro, a busca sem querer. Deixa eu voltar. Ah, a outra que a gente colocado era essa. É W/3 que tinha colocado antes. Não, mas ficou mais claro como funciona. Já ajuda a diminuir bem, né? Porque de 77.000 para 7.000, né? Não, tá bem melhor. Vai dar bem menos trabalho fazer o refino depois disso, que a Laura tinha pedido pra gente fazer. E ela já tinha, aliás, ela já tinha colocado alguns filtros, né? Excluindo algumas áreas que não tinha, né, muito a ver com a nossa. Ela já tinha colocado o limite ali de 10 anos, né? Então aí a gente estava Sei. tentando chegar nos trabalhos, né, que realmente são os mais importantes para ela. Olha, eu coloquei aqui 10 ao invés de 5 e agora eu reduzi para 58. Aí veio. Aí, tá vendo? Aí veio. Aí nesse Dá até para você caso, ver. Laura, eu faço com só 58 ou deixa? Sim, vocês podem, todo mundo pode tentar usar o refinamento, o Refine Search, para poder diminuir mais esse número de artigos inicial, né? Você vai começar lá com os seus 7.000, depois vai, né? Ou com 58 já, você já faz o refinamento a partir daí. Que a partir daí eu Mas acho que tudo vai ser importante. perfeito.
Mas aí aquela parte que a gente tinha feito na aula passada, por exemplo, eu vi que eu ia fazer com os copos e com o Science Direct. Eu continuo usando essas duas bases, só que agora eu posso pegar só esses 58 artigos dos copos. Isso. Mas aí você usa o mesmo refinamento na outra base de dados também. Tá. Não, perfeito. Faz sentido. Ajuda bastante, que o que eu ia te perguntar, até que eu tava com dificuldades de De lidar com selecionar. tantas referências assim. Aham. Eu fui ver as duplicatas e tinha, tipo, 15 mil duplicatas. Então Não, tava meio. mesmo assim, deve ficar bastante artigo. Ô, Perfeito, Grazi, eu não faço com sei isso, então. se você consegue também mostrar para eles essa parte da análise dos resultados que tem ali do lado direito. Hum. Não sei se, né, porque geralmente a gente só olha em relação às métricas mesmo, né? Não sei se tem alguma outra funcionalidade que a gente consegue acrescentar nesse momento, né, que a gente já tem uma quantidade de artigos menor. Essa parte da análise dos resultados, a gente pode entrar e tentar fuçar algumas coisas. Eu já entrei assim quando eu estava assistindo um treinamento com o pessoal da editora. Uhum. A gente pode entrar para dar uma olhada. Mas acho que essa parte aí a gente teria que ter um treinamento de até incluindo os índices bibliométricos também, mas a gente pode olhar, porque aí ele vai fazer um espelho aí. Pode clicar lá, o Amanda. Onde? Análise results ali. Análise Ah, tá. results. Isso. Que aí Aqui. eles tentam fazer alguns gráficos, né? É, por ano, por espaço geográfico, né? Mostrando o crescimento ao longo dos anos, ou que ano que teve mais, até algum índice das citações, né? Da produtividade do autor, né? Várias formas de quantificar, assim, né? Que seriam os índices bibliométricos mais internos dessa base. Olha lá, quantos documentos por autor, tá vendo? Por país, por território, por tipo de documento, por subárea, né? Subject área, que é a área de funding sponsor ali, que é as agências, né? Ali. Ele faz uma análise estatística de ranqueamento, né, bibliográfica dos resultados dessa pesquisa que a gente fez aí. A gente precisava até ter um treinamento só sobre isso, né, focado em bibliometria, índices bibliométricos. Isso acaba que a gente vai usar também um pouco disso porque eles têm que escolher um artigo, né? Depois de fazer essa busca, escolher um artigo que eles vão apresentar, né? E a escolha do artigo é bem em relação, né, a quantos trabalhos o autor tem na área, né? Eles vão ter que fazer uma análise também desse histórico do artigo que eles escolheram, né? Então, acho que vai ser importante eles usarem, né, esse item aqui da análise também. Ali no PPGCTS, no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, que eu fiz mestrado lá, a gente estuda muito isso daí, né? Tem muitos trabalhos em cima de índices bibliométricos, cientométricos, né? Todas essas variações, essas estatísticas aí, né? Inclusive as redes de colaboração entre os pesquisadores, né? Tem muitos trabalhos, muitos estudos em cima disso, né? Legal. Depois a gente vai dar uma olhadinha também. Mas é uma ideia boa para a gente aí, de repente, de futuros treinamentos aí, porque é que nem as estratégias de busca. A gente fez uma coisa bem simples ali, né? Quando eu falo dos operadores booleanos, da lógica booleana, mas eu já participei de um treinamento de uma editora que era só sobre estratégia de busca, Uhum. Isso né? seria importante para a gente também, aqui para o programa, Só sobre os operadores. porque a gente está mais acostumado a usar né, os mais simples, né? O AND, o OR, né? Ou o exclusão também, mas o truncamento e por proximidade a gente não tinha usado tanto. É o que eu falo para os alunos do treinamento individual. Às vezes o tema
o tema que ele está pesquisando, a quantidade de artigos que tem, principalmente nessas bases mais sofisticadas, que tem mais recursos e que são bem didáticos e fáceis de usar, que nem o Web of Science e Scopus, você ficando só ali nas buscas simples, no refinamento que eles dão, já é suficiente. Você nem Sim, precisa fazer string, nada, entendeu? Só ficando ali nos campos, nos recursos que a própria base tem de refinamento, já acaba sendo suficiente, né? uhum. É que dependendo do tema, da quantidade de material, se tem muita coisa ou se tem muito pouco, que aí a gente tem que ficar alterando essas estratégias, Isso, a né? gente tem os dois casos aqui no, né, nessa turma, né? Tem o caso da Amanda, que ela tem, por exemplo, muitos trabalhos, né? Com a, mesmo ela acrescentando as palavras para ficar bem específico do tema dela. E, por exemplo, o Marcelo já teve dificuldade de encontrar tantos artigos, né? Até a gente tentou palavras-chave para ampliar um pouquinho mais. Então, talvez eu acho que vale a pena, né, para para quem quiser agendar uma parte, né, do treinamento individual, né, ou em dupla, para poder verificar, né, alguns itens de busca, algumas particularidades de cada um dos projetos. Pode marcar, e marca assim, pelo notebook é melhor para poder projetar para mim, já deixa o trabalho para mostrar para a gente poder correr o trabalho, já deixa logado no acesso CAF, porque aí a gente já pode entrar na base ali na hora, o aluno já entra projetando para mim, entendeu? A gente já. Só quando às vezes começa a ter muita dúvida da ABNT, por exemplo, de normalização, aí já é um outro treinamento, senão não dá tempo, fica muito cansativo, né? Sim. Mas essa Uhum. parte das bases, e às vezes tem aluno que está no começo com muita dúvida de tema, de questão de pesquisa, de foco, a gente Uhum. também conversa algumas coisas, né? Eles já estão um pouquinho mais avançados, porque todos eles já têm projeto, já está mais, né, no meio ou indo para o final do projeto. Ah, que bom, mas fiquei contente que achei que o da Amanda tava bem adiantado, ainda mais sendo graduação, né? Sim, Já sim. tá bem. Eles já estão já estão com bastante, né, bagagem para fazer as buscas, né? Eles Isso. começaram a usar o Mendeley agora, nesse semestre, mas vai ajudar bastante para as próximas etapas, né, do projeto. Que bom. Ô, Laura, depois você me manda, se você quiser, o contato do analista de Eu mando Elsevier, sim. aí eu te mando, tá? Uhum. Aí, assim, eu acho que eu vou encerrar a gravação, então. Pode ser. Deixa eu olhar aqui. Aí,